Estamos aqui com o plantão Podverso para falar de alguns assuntos deste sábado aqui. Aqui ao meu lado está Sandro Varela, a quem eu dou o meu boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo, né, Sandro? Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Amigos do Um Podverso, nossa nova casa aqui no YouTube. Isso, exatamente. Bom, a gente vai falar de 3 assuntos, Sandro. A gente vai falar de automobilismo, e vai falar, dentro do automobilismo, a gente vai falar de Stock Car e de Fórmula 1, e também vamos falar de futebol, né? Vamos falar também de futebol. Vamos começar com o futebol, Sandro. Hoje tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, lá em Lima. O Sandro sabe o nome do estádio, depois ele vai falar. É o Estádio Monumental U de Lima. Isso. Mas, infelizmente, Sandro, a universidade. Mas, infelizmente, não chegaram boas notícias desde Lima com relação a um torcedor palmeirense, né? Um torcedor, inclusive, aqui da região de Campinas, em São Paulo, no interior de São Paulo. Se eu não me engano, o nome dele é Cauê, um médico. Ele acabou falecendo, né? Depois de um acidente com um ônibus, né? Numa excursão. Ele e um grupo de amigos saiu aqui do Brasil para ir assistir o jogo, para ir assistir a final lá em Lima, e acabou, assim, ele acabou se envolvendo nesse acidente. O Sandro talvez tenha maiores detalhes aí, né, Sandro? Como que foi isso? Então, ele estava num passeio de ônibus aberto de 2 andares lá em Miraflores, um bairro importante da capital peruana, Lima, né? E ele estava ali festejando, normal, tal, né? O Cauê Brunelli Desotti, quando o ônibus estava passando debaixo de uma ponte e a ponte acabou acertando a cabeça dele, né? Ele foi levado ao hospital ainda com vida, mas veio a óbito na unidade hospitalar. Infelizmente, né? Infelizmente, apesar de todo o esforço da equipe de resgate, até do hospital e tudo mais, não foi possível salvar a vida do Cauê. Isso acontece, infelizmente. Não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o jogo, mas, de certa forma, a comunidade do futebol, na minha opinião, Sandro, ela tem que estar de luto hoje, independentemente de rivalidade, independentemente de qualquer coisa. A comunidade séria do futebol, porque a gente sabe que tem torcedores que não prestam, né, Sandro? Mas a maioria dos torcedores prestam, a comunidade tem que estar de luto hoje, infelizmente. Mas teve outro problema também lá no Peru, né? Tem um grupo de torcedores flamenguistas que eles estavam em Cusco. Não sei por que eles estavam em Cusco, se o jogo é em Lima, mas tudo bem. E parece que eles estão presos em Cusco porque o voo da Latam foi cancelado por algum problema que a Latam ainda não explicou, e esse grupo de flamenguistas está preso em Cusco. O próximo voo, né, para Lima vai sair hoje às 10 da noite, quer dizer, não vão assistir a final, né, Sandra? Você tem outras informações sobre isso? Então, o voo da Latam também teve um problema técnico que acabou gerando esse cancelamento do voo, né? E aí eles, como o próximo voo só sai às 10 da noite, eles provavelmente vão ter que se reunir em algum bar lá na cidade de Cusco, porque chegar em Lima não vai ser possível, né? Fica o prejuízo dos ingressos que eles compraram, talvez da acomodação lá em Lima, alguma coisa assim. Mas, viu, barzinho, botequinho, televisão, cervejinha, tá tudo certo, né, Sandro? Tá tudo certo. Até porque também, se fosse para encarar uma viagem rodoviária de Cusco a Lima, seriam 1.102 quilômetros. Levaria apenas 20 horas para chegar em Lima. Então não tem nem o que fazer, né? Infelizmente, esses problemas aconteceram, isso vai rolar bastante na mídia, sobretudo na mídia esportiva, mas na mídia em geral. Mas isso, na minha opinião, não fala, não depõe contra esse esquema de final única em um país. Não é porque aconteceu lá no Peru essas coisas que agora vamos fazer uma final aqui, outra ali. Não. Esse negócio de final única, para mim, é muito interessante, né? Mesmo porque, apesar da tragédia,
esse grupo de palmeirenses estava fazendo turismo em Lima, e esse grupo de flamenguistas também estava fazendo turismo em Cusco, né? Turismo lá no Peru, visitando a cidade de Cusco. Quer dizer, é um fomento à América do Sul, é um fomento, na minha visão, né? Sandro, tem aí os times já para essa grande final? Vamos lá, tenho sim os times aqui. Palmeiras hoje provavelmente forma com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andrés Pereira, Alain e Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flamengo deve ir a campo com essa formação. Rossi, Varela, Danilo ou Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha, Carrascal e Bruno Henrique. Muito bem, os dois principais... desculpa, a arbitragem, manda bala, Sandrão. Arbitragem de Dário Herrera, auxiliado por Cristian Navarro e José Miguel Savorani, todos da Argentina. O VAR também será argentino, Héctor Paletta. O argentino que não gosta muito do brasileiro, entre aspas, é brincadeira isso, né? Não tem nada a ver isso, sabe? Essa xenofobia. Não vai ter para quem torcer nesse jogo, né, Sandro? Não sei. Exatamente. Né? 2 times brasileiros, né? Não vai ter. Isso é brincadeira, gente. O argentino, de um modo geral, recebe muito bem o brasileiro e o brasileiro recebe muito bem o argentino. Não vamos ficar com essa conversinha xenófoba aí. Sandro, me parece que o Abel Ferreira renovou com o Palmeiras, né? Renovou até 2027, isso. Confirma isso? Até 2027. Ele está renovado, o técnico português vai ficar no Palmeiras com a dona Leila, né? Isso. Então, ele fica até 2027, me parece que ele até tirou a multa, né? Eles chegaram a um acordo, ele não tem multa para sair, o Palmeiras não tem multa se demitir, eles tiraram essa multa. O Abel já fez bastante pelo Palmeiras. Vamos mudar de assunto, Sandrão? Vamos falar de automobilismo agora? Vamos falar de Stock Car. A Stock Car está em Brasília para a 11ª etapa do ano. Serão 2 corridas, reinauguração do Autódromo de Brasília, depois de uma grande reforma que aconteceu. Essa primeira parte da reforma aconteceu na pista, principalmente, o recapeamento, enfim, todas as questões de segurança da pista e tudo mais. Aliás, nós temos um vídeo aqui no Podverso falando exatamente sobre essa reforma do Autódromo de Brasília, do Autódromo Nelson Piquet. Vai ter 30 mil pessoas, provavelmente, lá no autódromo desse domingo, porque foram distribuídos ingressos gratuitamente, mas ontem, infelizmente, um acidente terrível, um acidente que ninguém quer ver numa corrida de automobilismo, numa corrida de carros, um acidente entre João Paulo de Oliveira, JP Oliveira, e Bruno Batista. A gente, inclusive, tem imagens do carro do JP Oliveira antes da batida, a hora que ele saiu da pista, perdeu o controle e ia se chocar com o Bruno Batista. Você pode procurar aqui no Podverso. Sandro, como estão os pilotos? Eles foram levados para o hospital, estão monitorados, estão em monitoramento, em observação, mas hoje tem alguma novidade sobre o estado de saúde deles? Temos sim. De acordo com o Dr. Dino Altman, médico-chefe da Stock Car, os 2 pilotos passam bem, estão estabilizados e passarão por um período de observação até serem liberados. E aí, a informação que a gente tem de cada piloto é a seguinte: Bruno Batista, uma pequena trinca na costela e uma fratura no dedo mínimo, mas já estava bem na noite de ontem e deve ter alta ainda hoje, esse sábado, né? Já o João Paulo Oliveira teve alta do hospital já ontem, ontem à noite, e ele pode aparecer no autódromo já nesse sábado para acompanhar a corrida sprint. Muito bem, graças a Deus, nada de mais sério aconteceu com os pilotos, e eles estão aí bem de saúde e podendo tocar a vida, né, e tocar a carreira deles na Stock Car. Toda a sorte do mundo para os dois, para o JP e para o Bruno,
e que as provas da Stock Car lá em Brasília, no circuito Nelson Piquet, sejam excelentes e nada mais, aconteça de sério por lá. Agora vamos falar de Fórmula 1, né, Sandro? Fórmula 1, aliás, que tem hoje, com narração de Sandro Varela, que está aqui do meu lado, a live, o nosso react ao vivo do treino de classificação, que, Sandro, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Tiveram a corrida sprint hoje, fizeram classificação para sprint, vai ter outra classificação. Não entra. Eu sou da Fórmula 1 da década de 70, cara. O mais rápido eu largava na frente e ponto final. Não tem esse negócio de Q1, Q2, Q3, sprint, não, coisa. Eu também sou desse tempo. Pô, era 60 minutos, todo mundo ali tinha tempo livre lá para decidir na pista, no cronômetro, quem fosse mais rápido, largava na pole também, né? É que a FIA também adora complicar as coisas. Viu? Isso aí, a gente lembra que quando foi instituído isso, quem estava reclamando dos treinos de classificação, que antigamente era assim, né? E não tão antigamente assim. Entrava na pista, o mais rápido, ficava uma hora lá e o mais rápido era o pole position. Mas a televisão reclamava muito, né? A televisão reclamava muito porque ficava muito tempo sem atividade na pista. É bem verdade que para a televisão, sensacional, né, cara? Porque agora, de 10 em 10 minutos, tem carro na pista andando e tá tudo certo. Tem carro na pista. Para as equipes também é bom, também, porque é tempo de exibir seus patrocínios nos carros e tal, né? Mas para a torcida não é tão legal assim. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é o de menos. A gente teve a corrida sprint, né, Sandro? Você acompanhou? Como que foi? E o resultado, qual foi? Depois você dá o seu destaque, você ficou um pouco bravo. Você pode exprimir toda a sua braveza com o nosso querido Lando, né? Mas fala com o resultado e como que foi essa corrida. Espera aí que eu já estou falando aqui também o resultado aqui. Piastri venceu, Russell segundo, Norris o terceiro, Verstappen o quarto, Tsunoda o quinto, Antonelli sexto. Alonso, o novo papai da praça, em sétimo, Carlos Sainz o oitavo. Esses 8 que marcaram pontos na sprint hoje. Gabriel Bortoleto foi o 11º. Bom, o meu destaque principal foi o modo como o Piastri largou e ficou lá na frente, dominou a corrida tranquilamente, numa boa, ainda tentando mostrar que está vivo na briga pelo título, mesmo não tendo todo o apoio da equipe, né? Agora, o Norris, vou te contar uma coisa, viu? Não sabe largar no meio do pelotão mesmo, viu? Eu vou te falar. Ele bobeou na largada, perdeu posição. Verstappen, por pouco, também não conseguiu passar por ele, né? Mas conseguiu somar seus 3 pontos mais no campeonato, né? Tá tudo certo. Tá. Como que ficou o campeonato? Você tem fácil aí, Sandro? Só os 3 primeiros, né? Os 3 que estão disputando aí o título de 2025. Lembrando que faltam 2 corridas, falta o Grande Prêmio do Catar, né? A gente está falando da sprint no GP do Catar, acho que eu não mencionei isso no começo, né? O GP do Catar, a Fórmula 1 está no Catar. Falta essa corrida e depois, na sequência, tem a etapa de Abu Dhabi, que encerra o campeonato. Faltam 2 provas. Os 3 primeiros, como estão nessa briga aí, Sandro? Como que ficou depois da sprint? Norris lidera 396, Piastri o segundo, 374, 22 de diferença, e o Verstappen o terceiro, 371. E ainda... certo. 25 de diferença o Verstappen, é isso? Isso, a gente ainda tem 50 pontos em disputa, a corrida de amanhã e a corrida do domingo que vem em Abu Dhabi, né? Se o Verstappen conseguir ficar a 26 pontos do Norris, ele já está fora da briga. Entendi. Olha, eu que torço por Verstappen, Ainda dá. Tá difícil, mas ainda dá. Vamos sonhar. A gente vai encerrar nosso plantão Podverso por aqui. Na sequência daqui, a gente vai colocar o vídeo do nosso querido Fábio Danias, do Grid de Largada, também falando da sprint, mas a gente encerra por aqui e a gente volta
em esquema de plantão, quando tiver alguma notícia importante para falar, né, Sandro? Isso. E às 10:03, começamos o nosso react da classificação hoje em Losail, no Catar. Beleza. Obrigado, Sandro. Obrigado para quem assistiu e até mais. Aqui. Bom, tivemos agora há pouco a Split Race do Qatar, né? Final de semana aí decisivo para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vitória de Oscar Piastri, né? Um George Russell em segundo e Lando Norris em terceiro, né? Max Verstappen chega em quarto lugar e vê sua diferença para Lando Norris aumentar em 1 ponto, né? Agora são 25 pontos de diferença. E Lando Norris vê a sua diferença para Oscar Piastri diminuir, né? Agora em 22 pontos. Né? Uma corrida sem muitos destaques, sem muitas ultrapassagens, apenas uma ultrapassagem em pista, de fato, né? De Antonelli sobre Fernando Alonso. Alta degradação dos pneus. Né? Daqui a pouco veremos a classificação para a corrida de amanhã de domingo, né? Que você confere aqui também.